Querido, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, aproveitando que você está em pé, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Fala comigo, já ressuscitou. Diga forte, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar de Ti. Unge os nossos ouvidos e o nosso coração. Que cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da Tua palavra, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, como é gostoso saber da diferença que nós temos de todas as outras religiões pelo mundo. Todas as outras religiões que existem no mundo, você sabe que todas elas têm um fundador, ainda existe hoje. Se você for na França, você vai no cemitério e vai ter lá o túmulo. Aqui jaz Allan Kardec, um túmulo de Maomé, o túmulo de Buda, o túmulo dos papas que passaram, enfim, de tantos. Mas o que nos difere é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus faz a diferença na nossa vida. Há um capítulo da palavra de Deus que vai falar muito a respeito da ressurreição, que é o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar a respeito da ressurreição. E ele começa falando assim, olha, no versículo 3 de 1 Coríntios 15, ele diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que Paulo está escrevendo aos Coríntios, está falando assim, olha, Cristo morreu e foi pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi ressuscitado segundo as Escrituras. Ele está se referindo ao Velho Testamento. Ele está se referindo àqueles textos de Isaías 53, ao livro de Salmos. Ele está se referindo ao que diz a palavra de Deus. E ele vai falar depois aquilo que dá testemunho do que aconteceu com Jesus. Você sabe que na Bíblia registra, pelo menos fora a ressurreição de Jesus, mais 9 ressurreições. Ressurreição do filho da sunamita, ressurreição do filho da viúva de Sarepta,
A ressurreição do soldado que foi, ao tocar no túmulo de Eliseu, foi ressuscitado. A ressurreição da filha de Jairo que estava morta. A ressurreição do filho da viúva de Naim. A ressurreição do jovem Eutico que estava morto. Pessoas que foram ressuscitadas antes e depois de Jesus. A ressurreição de Lázaro. Pessoas que foram ressuscitadas, só que todos esses que ressuscitaram morreram posteriormente. A ressurreição de Jesus é diferente. A palavra fala que Jesus vence a morte. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver em certo momento que, depois que Jesus parte ao terceiro dia, 2 discípulos estão caminhando para o caminho de Emaús. E a Bíblia diz que eles estão entristecidos, eles estão abatidos. E a Bíblia diz que se aproxima deles Jesus, mas eles não reconhecem a Jesus, porque eles estão tristes. Jesus começa a falar com eles, e eles falam assim: olha, mas será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Nós tínhamos um homem que era grande em milagres, que falava com ousadia, e nós esperávamos que ele fosse o Cristo, e agora ele partiu, ele morreu, já faz 3 dias. E a Bíblia diz que naquele caminho Jesus começa a falar com eles, desde Moisés, caminhando por todos os profetas, e fala: olha, mas será que vocês não leram as Escrituras? E vai citando Moisés, e vai citando os textos que falava da ressurreição de Jesus, que falava a respeito de Jesus ser ressuscitado, como ele iria morrer, iria ressuscitar. A palavra fala que certa vez Jesus estava pregando e alguém perguntava assim: olha, mostra-nos um sinal de que o Senhor é o Messias, é o Salvador. E Jesus fala assim, e a Bíblia diz que Jesus, ao partir do pão, na comunhão, eles reconhecem Jesus, e eles falam a outros. Você se lembra como ardia o nosso coração quando ele começava a falar das Escrituras? E aí naquele momento, ao partir do pão, que eles abrem os olhos, eles reconhecem que é Jesus. Primeira coisa, a palavra nos mostra em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A nossa esperança não se limita apenas a essas vidas. Quando Jesus está falando da ressurreição, a Bíblia nos fala da ressurreição, porque ela não é só de Jesus. Jesus é a primícia. A Bíblia vai falar que Jesus é a primícia da ressurreição. Um texto de Mateus 27 vai dizer que Jesus, ao ressuscitar, quando ele morreu ali, a palavra diz que com ele também várias pessoas ressuscitaram juntamente com ele. Naquele momento, muitas pessoas saíram, os santos saíram do sepulcro. A vitória da nossa fé, querido, é vencer a morte. Aqui, se você ler aqui mesmo, em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver que o último inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra vai falar, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai falar que nós devemos confortar um ao outro com essas palavras, porque quando Jesus voltar, a trombeta vai soar, e nós não precederemos os que dormem, porque aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe, queridos, guarda isso no teu espírito,
Guarda isso na tua alma. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui hoje porque Ele venceu a morte. E a vitória, nós não somos os mais infelizes, aqueles que esperam Cristo somente nessa vida. Viver apenas 20 anos, 30 anos, 10 anos, 50, 80, 100 anos, isso é pouco. Deus tem para nós uma eternidade. Deus tem para você a vida eterna. A palavra fala que passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias para irem ungí-lo no primeiro dia da semana no sepulcro, ao amanhecer. A palavra fala que elas haviam preparado aquelas especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, mas elas diziam uma ou outra: quem revolverá a pedra do sepulcro? Quem vai tirar aquela pedra do sepulcro? Mas elas saíram, elas foram. Você sabe que o livro de Salmos fala que o corpo de Jesus não sofreria corrupção. Quando um corpo demora muito, a Bíblia diz que quando Lázaro foi ressuscitado já no quarto dia, a Bíblia diz que já cheirava mal, porque o corpo entra num processo de corrupção. Corrupção fala de podridão, de apodrecimento, de envelhecimento, de mau cheiro. E a Bíblia diz que o corpo de Jesus não sofreria a corrupção. Essas mulheres prepararam especiarias, elas compraram aromas para ungir e embalsamar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando aquela mulher, Maria Madalena, chegou na casa de Simão e derramou aquele vidro de perfume precioso, unguento caríssimo, Jesus disse: olha, ela já está preparando o corpo de Jesus para a sua morte. Jesus já estava preparado, o corpo de Jesus já estava preparado simbolicamente. A Bíblia diz que elas vão e falam assim: quem vai remover a pedra? A palavra diz que ao chegar ali, um anjo perguntou para elas, falou: o que vocês estão procurando aqui? Não procure entre os mortos aquele que vive. Jesus está vivo. Olha aqui o lugar, Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ide, contai, espalhai para os outros. A Bíblia diz que imediatamente elas saíram dali para contar. Se você ler aqui em 1 Coríntios 15, Jesus foi visto por mais de 500 pessoas que viram Jesus com provas inefáveis, infalíveis da sua ressurreição. E o melhor de tudo isso é que Jesus ressuscitou e Ele está vivo ainda hoje. Jesus vive e reina para sempre. Jesus vive eternamente. A Bíblia diz que se nós cremos, Romanos 6, a Bíblia diz que se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também morreremos com Ele e com Ele ressuscitaremos. Sabe o que é o batismo? O batismo é esse símbolo. Romanos 6, 4, a Bíblia diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe o que a ressurreição fala? De novidade de vida. Sabe o que esse sol que está brilhando aí fora fala para mim e fala para você? Hoje é um novo dia, um novo tempo. Eu quero dizer para você que Deus tem novidade de vida para você. Hoje Deus tem uma nova vida para você. A Bíblia diz, no batismo, querido, quando nós somos sepultados, nós fazemos batismo por imersão. Quando nós somos imergidos, ali estamos morrendo, assim como Cristo morreu para o mundo. A gente afunda as pessoas na água. Amém? Quem está comigo, diga amém. E muito importante, quando a gente põe a pessoa na água, também é tirá-la da água, porque se deixar lá, vai morrer. Mas aí, quando nós tiramos ela da água, ela está ressuscitando com Cristo. Ela está nascendo para uma nova vida, para uma novidade de vida. É isso que Deus tem para mim e para você. Elas não sabiam
Quem sabe há pessoas que nos dias de hoje estão como aquelas mulheres que não sabem quem vai remover a pedra. Mas eu quero profetizar algo para você. Se disponha a sair, se disponha a cuidar do corpo de Cristo, se disponha a viver isso. E eu louvo a Deus por você que acordou de manhã, ou está sintonizado, ou está aqui presencialmente, porque você veio a este lugar, onde a presença de Deus é manifesta na tua vida, e você está ouvindo aqui, querido, todos os seus problemas, todas as pedras da tua vida já foram revolvidas, já foram removidas. Eu não sei o que te atrapalha, o que te preocupa, meu irmão, mas em nome de Jesus, Deus já tem a solução para a tua vida. Não procure entre os que morrem, aquele que vive. Jesus está vivo, e Ele está ao seu lado. Às vezes nós estamos andando desesperançado, Ele está falando conosco, Ele está falando comigo, está falando com você, e as pessoas falam: pastor, se Deus estivesse comigo, Ele não tinha morrido, Ele devia estar aqui. Mas Ele está do teu lado. Ele estava falando com aqueles discípulos de Emaús, e eles não o reconheciam, eles estavam com os olhos embaçados. Tem gente embaçada pela dor, embaçada pela preocupação, embaçado tantas vezes por coisas que ocupam a sua mente, está tão cheio de coisas que não enxergam que Deus está ao seu lado. Eu quero profetizar, querido, Jesus já ressuscitou, Ele está ao seu lado, assim como Ele estava com aqueles discípulos de Emaús, assim como Ele ressuscitou e removeu aquela pedra, Ele está hoje, oh meu irmão, Ele está hoje ressuscitado para a glória de Deus. E se você crê nisso, você pode glorificar ao Senhor. Sabe por quê? Porque você não espera somente nessa vida, mas você tem a vida eterna, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele se faz a primícia da ressurreição. Olha a linguagem que Ele está usando, a primícia da ressurreição. Paulo está dizendo, Jesus, Ele foi a primícia. Fala comigo, primícia. Primícia fala daquilo que é primeiro. Você sabe que os judeus, tudo aquilo que eles escolhiam, a primeira colheita, o primeiro que eles recolhiam, eles consagravam ao Senhor, eles consagravam a Deus. Jesus, na sua primícia, Ele também, na sua ressurreição, ressuscitou a outras pessoas. E também, muitos foram vistos que haviam morrido, foram ressuscitados com Ele, e Ele nos faz ressuscitarmos juntamente com Ele. Nós ressuscitaremos com Cristo. A palavra fala aqui no livro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Está escrito, no versículo 8 está escrito: porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha isso, crer na ressurreição, não é só crer em Jesus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sabe qual é o segredo da nossa vitória, queridos? É que Jesus ressuscitou, é que Ele venceu a morte. Sabe qual a certeza que nós temos? É que não importa se eu vou viver 50 ou mais anos do que isso, eu tenho uma certeza: um dia eu ressuscitarei com Cristo, eu estarei com Ele, todos nós vamos estar juntos, aqueles que viveram em Cristo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a morte eterna, mas outros ressuscitarão para a vida eterna. Olha só, Daniel 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Se puder pôr aí, ó, Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Duas ressurreições, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quando você crê no Jesus que morreu, quando você recebe essa palavra, quando você no seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, Ele te faz ter a vida eterna.
Ele te faz crer que Ele está vivo, vivo no seu coração. Então, meu irmão, mais do que nós estarmos aqui só lendo a palavra, é preciso que nós tenhamos essa convicção do que Deus tem para a nossa vida, do que Deus tem para cada um de nós. Sabe, a palavra nos mostra que o Senhor Jesus, Ele vence a morte. E um dia alguém contou uma história que eu gosto muito, que estava tendo um debate de quem era o mais forte. E o ferro falou assim: olha, eu sou o mais forte. Aí veio o fogo e derreteu o ferro. E o fogo falou: eu sou o mais forte, porque eu derreti o ferro. Aí veio a chuva, a água, e apagou o fogo. E a água falou: eu sou mais forte, porque eu apaguei o fogo. Aí veio o sol e secou a água. E o sol falou: eu sou mais forte, porque eu sequei a água. Aí veio a nuvem e tapou o sol. E a nuvem falou: eu sou mais forte, porque eu tapei o sol. Aí veio o vento e soprou a nuvem. E o vento falou: eu sou mais forte, porque eu soprei a nuvem. Aí veio a montanha e parou o vento. Aí a montanha falou: eu sou mais forte, porque eu parei o vento. Aí veio o homem, explodiu a montanha. E o homem falou: eu sou mais forte, porque eu venci a montanha. Aí veio a morte e venceu o homem. E a morte disse: eu sou mais forte, porque eu venci o homem. Aí veio Jesus e venceu a morte. E Jesus disse: eu sou mais forte, porque eu venci a morte, ressuscitei. E eu quero que você guarde isso no teu espírito, meu irmão. Esse é o segredo da nossa fé. Todas as religiões, alguém morreu, mas se você for lá em Jerusalém, está escrito: Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Ele vive e está aqui nessa manhã, meu irmão, para falar para você: eu estou do teu lado, eu estou com você na tua casa, eu estou com você nesse hospital, eu estou com você onde quer que você ande. A palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu profetizo: a presença de Jesus é real na nossa vida, é real em você, meu irmão. Em nome de Jesus, você não é o mais miserável dos homens, porque você não espera Jesus só nesta vida, mas nós esperamos Jesus para a vida eterna. Paulo cria nisso, por isso ele dizia: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da vida eterna. E essa coroa da vida eterna está prometida para mim e para você, no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda e glorifica Jesus e declara bem forte aí: Ele ressuscitou, Jesus está vivo na tua vida. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Guarda isso no teu espírito, meu irmão, em nome de Jesus. Guarda isso na tua alma. Aquelas mulheres saíram, foram lá procurar entre os mortos. Elas achavam que Jesus estava na mesma posição, que Jesus estava lá enrolado no lençol. Só existia naquele lugar o seu lençol. Sabe por quê? Porque a forma como estava dobrado aquele lençol. Você sabe que quando você está no restaurante e o garçom, aqueles que estudam etiqueta, eu não sou muito dessas coisas, mas sabe que existe a posição que você deixa o talher, você está falando para o garçom: eu vou servir mais um pouco ainda. E a posição que você coloca o talher, você está falando para o garçom: olha, eu não quero mais, eu encerrei. Essa posição, para o judeu, tinha uma posição do lenço. Aquele lenço, aquele lençol que Jesus deixou naquele túmulo, ele estava falando: eu estou saindo, porque eu vou ressuscitar, porque eu já ressuscitei. Ô querido, eu e você fazemos parte da primícia de Deus. Nós fazemos parte dessa primícia do Senhor. Um dia
nós ressuscitaremos com Ele. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa se tornar viva. Como que ela se torna viva na minha vida, pastor? Como que ela se torna viva? É crer nela. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quem sabe você ainda não foi batizado. Quem sabe você ainda não desceu as águas do batismo. Não perca a oportunidade de descer as águas do batismo, de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Quem sabe você tem andado sem esperança. Tem gente que não tem mais esperança. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam sem esperança alguma. Lucas capítulo 24 vai falar desses discípulos. Eles não tinham esperança alguma, mas quando eles sabem que Jesus havia ressuscitado, eles que estavam amedrontados, que estavam com medo, agora eles não se cansam e caminham 11 quilômetros de volta. Quem sabe à noite enfrentando perigos, porque o medo havia ido embora. Quem sabe há pessoas que estão vivendo hoje com tanto medo, medo da morte, medo da notícia ruim, medo da falência, medo do que será amanhã, com tanta insegurança. Querido, a certeza de que Jesus ressuscitou nos faz mandar embora todo medo, toda afronta, e nos faz enfrentar toda a luta, saber, Ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Eu não preciso ter medo da morte, querido. Você não precisa temer a morte. Você não precisa temer a nada. Oh, querido, como é gostoso a gente ver alguém que ama Jesus, falando: Jesus, seja feita a tua vontade a hora que o Senhor quiser, eu estou pronto. Sabe, queridos, o gostoso do Evangelho é isso. A nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, foi uma mulher que marcou época. A década de 20, há 100 anos atrás, a palavra diz que essa mulher tinha a chave, que ela juntava multidões, um avivamento enorme que se formou. E ela tinha uma certeza. Ela falava assim: olha, eu trabalho como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos, mas eu vivo como se Ele fosse voltar no minuto seguinte. Ela partiu ainda jovem, mas ela deixou um legado que há 100 anos se espalha pelo mundo. Uma mensagem que há 100 anos, que continua a crescer, que é aquilo que a palavra fala do fermento que leveda a massa. A ressurreição fala disso, fala de novidade de vida, fala de nova vida, fala de viver um dia por vez, um novo amanhecer, de ter uma certeza: Jesus está conosco. 1 Coríntios 15, Paulo vai falar de várias pessoas que viram Jesus ressuscitado. Sabe, querido, e no dia que você aceita Jesus, no dia que você decide pelo batismo, no dia que você se decide a buscar a Deus, a viver uma nova vida, a falar: eu sou de Deus, você está falando: eu quero uma nova vida, eu quero nascer para Jesus, eu quero ressuscitar com Cristo. Eu não creio apenas nesta vida, eu não creio apenas nesses anos. Eu louvo a Deus, se Deus me der 50, 60, 70, os anos que Deus me der, eu quero viver para a glória dEle, porque eu sei que um dia eu estarei com Ele na glória.